Gente, estamos de volta com o Mais Saudável. Eu quero que você pegue o telefone e comece a participar com a gente, porque o programa hoje é muito importante. Nós estamos falando sobre alergia alimentar. Então, de repente, você come algo, reage de uma forma e não sabe por quê. A gente vai te explicar aqui, tá bom? Então, Brasil, comece a participar com a gente, por favor, porque você aqui é sempre muito bem-vindo. 19 3871 9620, tá, gente? 9620. E tem também o 0800 777 0021. Meninas, está aberto aqui o nosso bate-papo. Aqui a gente conversa todo mundo junto e misturado, com quem está em casa também. Isso é muito gostoso do programa. E eu deixei no bloco anterior a seguinte pergunta. Tem muita gente que naturalmente confunde a alergia alimentar com a intolerância alimentar. O que é alergia e o que é intolerância? Vamos começar por aí. Bom, alergia alimentar, normalmente o que mais causa são as proteínas dos alimentos. Você pode ter quadros, sintomas gastrointestinais, problemas de pele por conta disso, problemas respiratórios, podendo ser uma alergia mais grave e podendo afetar mais de 2 órgãos normalmente. Já a intolerância alimentar, normalmente você não tem risco de ter um risco mais grave de reação. Normalmente são sintomas mais gastrointestinais e é mais fácil de cuidar porque ela é quantidade dependente. Então, às vezes, uma pessoa tolera uma quantidade menor daquele alimento que diminui ainda, podendo diminuir os sintomas. Então, por exemplo, a intolerância, ela é bem mais fácil, ela é bem mais rápida de se tratar, até mesmo de se diagnosticar do que a alergia? Sim, sim. Aí, no caso, a doutora pode estar respondendo, no doutora, caso, por favor. porque ela tá a intolerância, ela é mais fácil de se diagnosticar do que a alergia? Primeiro, como que a gente vai diagnosticar a alergia? Normalmente, a alergia você tem que ter o quadro clínico ligado àquele alimento, né? Pode ser vários alimentos, né? Então, você tem uma criança que tem alergia ao leite, a mãe, você tem que tirar a história, ver se o alimento está ligado àquela reação clínica. E daí você tem alguns exames para confirmar o diagnóstico. A gente tem fotos de alguns exames aí que eu gostaria de ir comentando junto com o nosso papo aqui. Sim. Mas, por exemplo, doutora, eu acho que isso é algo que a gente tem que bater bastante para deixar bem claro. Eu posso tomar um copo de leite, vamos supor, não é o meu caso, mas eu posso tomar um copo de leite e começar a me sentir mal, logo após esse copo de leite. Como eu vou saber se eu tenho alergia ao leite ou intolerância ao leite? A alergia, por exemplo, eu tenho que fazer esse teste aí com os PETs? Tem um teste que tem para alergia alimentar, né? Que você põe os alimentos nesse teste e vê se tem a reação ou não. Existe também o teste alérgico, que é aquele que a gente coloca as gotinhas no braço. A gente tem essa foto aí da gotinha do braço? Eu acho que tem, porque a gente selecionou também. Isso, esse sim, é bem mais relacionado. Você coloca as gotinhas, faz esse furinho com esse aparelhinho que ele está usando na mão e depois de 15 minutos você vai ter a reação ou não àquele alimento. Entendo. Agora, como que a gente descobre a alergia? É só através desse teste? A alergia pela história clínica, lógico, e pelo teste alérgico para poder confirmar. Existem também os testes laboratoriais, enquanto você mede a alergia no sangue. Então, você vê a IgE específica daquele alimento, que também é um teste para confirmar, semelhante ao teste alérgico. Agora, a intolerância, tem algum teste? Sim, a intolerância, normalmente a gente fala bastante da intolerância à lactose, né? Então, as pessoas confundem bastante. É um exame laboratorial que a pessoa vai em jejum ao laboratório, é colhida a glicemia de jejum, depois ela toma lactose e vai colhendo as glicemias seriadas a cada meia hora para ver se você tem aumento ou não da glicemia, porque a lactose é um açúcar, não é uma proteína, então ela causa intolerância. É engraçado isso, né, Mari? Porque, assim, tem alimentos, você como nutricionista pode me ajudar, tem alimentos que naturalmente já são alergênicos, né? Eles já são naturalmente. Então, assim, às vezes a pessoa nem tem essa alergia, mas só de consumir esses alimentos que já estão aí com essa propensão, ela pode ou não desencadear um quadro alérgico. Sim, mas eu acho que mesmo, eu gostaria de frisar até em relação ao leite, antes de até colocar os outros alimentos que possam ter um potencial alergênico ou não. O leite hoje, a intolerância, ela está atingindo cada vez mais pessoas, né? Nós estamos descobrindo mais de 70 milhões de pessoas em torno, é muita gente.
Em termos de Brasil, nós estamos falando em 40 milhões de pessoas intolerantes à lactose, né? Nós estamos falando da intolerância à lactose. Então, hoje em dia, principalmente quando a gente pensa nos extremos, a criança e o idoso, nós estamos falando um potencial muito grande de ter essa intolerância. Fora que a população adulta, de modo geral, já vem apresentando cada vez mais um aumento da incidência de intolerância à lactose. Então, o leite está presente em muitos alimentos. E alimentos que às vezes a gente nem sabe, nem imagina. Nem imagina, em medicações. Então, tem vários produtos e alimentos que têm a tal da lactose, né, que é um açúcar e que vem do leite, né, e que vem apresentando os sintomas, principalmente gastrointestinais, né? Mas hoje, gente, a gente vai falar sobre a intolerância, assim, não tem como não falar, mas a gente quer pegar mais esse lance da alergia, porque... Mas quando a gente pensa na alergia, como você perguntou, né, dos alimentos com potencial alergênicos, nós devemos pensar nos amendoins, tem até ovos, né, que também pode levar a uma alergia, a soja... alguns crustáceos, peixes, né? Que também algumas pessoas têm alergia. Você acha que tem algum alimento, Mari, que esse, por exemplo, de todos esses que a gente acabou de citar, por exemplo, o amendoim, a soja, o leite, o ovo, eu consumo muito ovo. Foi um susto quando eu vi que ele estava ali no rol dos alimentos mais alergênicos, sinceramente. Mas tem um desses que tem uma potencialidade maior, que esse é o mais alergênico, por exemplo. Existe? Depende da idade. Normalmente em crianças a gente pensa bastante no leite, no ovo, trigo também causa alergia em criança. Agora nos adultos os frutos do mar, né? Crustáceos e moluscos causa mais alergia, principalmente aqui no Brasil. Bom, agora chegou uma hora que eu adoro particularmente porque é a hora do Brasil entrar na nossa sala de bate-papo. Vem Brasil, vem ficar mais saudável, vem com a gente. Tem pergunta na tela, por favor, pode colocar. Aí, ó, tá, é a Luciana Tavares. Luciana Tavares, aqui de Valinho, São Paulo. Lu, um grande beijo pra você, obrigada pela participação, obrigada pela sua audiência, viu, querida? Cissa, tomar muito antialérgico pode perder o efeito ao longo do tempo? Ela pergunta isso, se tomar muito antialérgico, o remédio pode perder o efeito ao longo do tempo. Não, normalmente isso não acontece. Algumas pessoas se dão bem, tem vários tipos de antialérgico agora, né, que existem. Bem modernos, bem né, modernos, doutora? Que não tem aquele efeito sedativo, que dá sono. Sim. Então a pessoa se sente bem melhor. Alguns que não têm metabolização no fígado, que são os bem mais novos. E normalmente a gente não se vê isso. O que às vezes acontece é um paciente se dar melhor com um antialérgico do que o outro. Então a gente sempre tem que estar... Se não se der bem com algum, trocar para algum outro e assim sempre acompanhando e vendo o resultado. Então, querida, pode continuar aí tomando seu antialérgico, tá bom? Óbvio, sempre prescrito pelo seu médico, porque algo que eu percebo cada vez mais, gente, a gente faz um programa de saúde, a gente coloca isso todo momento. O problema, e nós vamos fazer um programa com esse tema, que é a automedicação, né? E o pior, não é só a automedicação, é assim, você, minha amiga, você tomou algo que foi legal pra você, você fala, Cissa, vai lá e toma, menina, é uma beleza. E nem sempre é assim, né? Então, assim, toma muito cuidado. Querida, se esse remédio, se o teu antialérgico é prescrito pelo médico, continue. Agora, se você tá tomando porque sua amiga, sua mãe, sua vizinha, sua tia falou, toma que é legal, pode parar, concorda, doutora? Com certeza. Vai até o médico, né? Isso, sempre. Para não ter também reações a medicamento, né? Por favor. E agora eu quero falar com você que está em casa, sobre diversão, alegria, entretenimento. Afinal de contas, todo mundo merece se divertir, não é? Então, gente, chegou a nova Claro HD TV. Quem compara, leva. Quer ter aí na sua casa uma TV completa com a nova Claro HD TV? Você consegue isso. Consegue muito mais. Você garante aí diversão para toda a família. E não é só diversão não, viu, gente? É conforto e qualidade de cinema aí na sua casa. Não é bom demais? A Claro HD TV oferece os melhores filmes, esportes, séries, desenhos, reality shows e muito mais. Você tá esperando o quê? Para começar a semana assim, ó,
com o pé direito, sabe? Proporcionando aí alegria, diversão para sua família. Pega o telefone agora, aproveita e liga, porque tem uma promoção bem especial, 0800 031 2121. E tem mais, gente, pensando aí numa possível disputa pelo controle remoto, que a gente sabe que acontece. Alguém aí na sua casa, quem é? Conta pra mim, que vai lá e monopoliza o controle remoto. Sempre tem alguém. Mas a Claro já sabe disso e ela está disponibilizando aí mais 2 pontos de TV totalmente gratuito, tá bom? Então são 2 pontos totalmente grátis para você. Mas para isso, você tem que pegar o telefone e ligar. Sabe por quê? Para e pensa aqui comigo. Você vai assinar 1 ponto e vai ganhar mais 2. Então são 3 pontos de TV aí na sua casa. Não é bom demais? Não é tudo que você quer? 0800 031 2121. Gente, na Claro HD TV são mais de 160 canais, sendo aí 33 em HD, além dos canais abertos da sua cidade. Eu sei, você quer mais. Pela carinha, começo de semana você sempre merece e você vai ter a instalação e a adesão totalmente grátis. Não tá bom demais o negócio? E sabe quando você começa a pagar? Só em dezembro. Tem um tempo ainda, gente. Só em dezembro. Você vai assinar agora, ó, e vai pagar lá pra frente, tá bom? Pega o telefone e liga 0800 031 2121 e assine também o combo multi. Consulte aí planos pra internet, telefone fixo. Vem ser gigante com a nova Claro HD TV. 0800 031 2121. E eu vou voltar aqui pro nosso papo, que a gente está falando sobre alergia alimentar, um papo muito interessante, e eu quero saber o seguinte: a alergia, ela pode acontecer de uma hora para outra? Por exemplo, no meu caso, eu nunca fui alérgica a nenhum tipo de alimento e de repente começar a comer agora e amanhã despertar essa alergia. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Se você tiver uma predisposição genética a ter alergia, pode acontecer, sim. Ah, então, peraí. Agora eu gostei do assunto aqui. Então, essa alergia alimentar, ela é decorrente de uma hereditariedade. Sim. Então, por exemplo, se eu já sou uma criança, ou um bebezinho, ou um adolescente que vim com um quadro alérgico, uma bronquitezinha, uma asma, lá pra frente eu posso desencadear uma alergia alimentar? Pode, dependendo do alimento, sim, pode acontecer. Agora, doutora, por exemplo, Mari também entra nesse assunto que é alimento. E Mari, como nutricionista, entra sempre no assunto. Se eu comer um camarão hoje, tá? Aí eu vou lá e me empipoco toda, eu tenho coceira, faço o exame e sou diagnosticada com alergia a frutos do mar. Sim. Passa-se um tempo, ok? Eu não como mais. Aí um belo dia, numa festa, um Natal, alguma coisa, vai lá, tem um cuscuz de camarão lindo. Eu falo, gente, faz tanto tempo que eu não como, eu tô medicada, eu acho que eu vou pegar um pedacinho desse trem aqui. Vou lá, pego um pedacinho do trem. Como lá meu cuscuz de camarão, que eu adoro. Minha mãe faz um que... E aí, nada acontece. Eu não tenho nenhuma alergia. Eu posso me considerar curada? Normalmente, a alergia a camarão é difícil de curar. Normalmente é pro resto da vida. E tomar cuidado normalmente, porque pode ter uma reação grave a camarão. Então, você acha que eu posso ter uma temporada de descanso dessa manifestação alérgica, mas ela existe, ela está lá. Ela está lá. É isso que eu quero saber, sabe? Sim, porque tem sim. gente, eu já escutei muita gente falar sobre isso. Ah, eu comia frutos do mar, tive uma reação alérgica, me mediquei, nunca mais aconteceu, voltei a comer. E me preocupa muito, porque eu falo, gente, uma vez alérgico, Sim. acho que pra vida alérgico. Para a vida alérgica, determinados alimentos, sim. E normalmente tomar cuidado, os frutos do mar eles podem ter reações em comum, né? Então, reação a camarão, você pode ter ao caranguejo, a lagosta, ostra, polvo, mexilhão. E por que, Mari, os frutos do mar trazem tanta alergia, assim? Todo mundo tem problema com eles. O que eles têm na composiçãozinha deles ali? Então, eles têm determinadas substâncias, né, proteínas, que acabam levando realmente a essa intolerância. E não é comum, né, a essa intolerância a frutos do mar. Mas quem tem a intolerância a fruto do mar realmente vai ter em cadeia realmente a todos os outros frutos do mar. Se é camarão, vai o polvo e vai a lua, né? E assim e por aí diante. vai. Eu Sim. quero colocar na tela, por favor,
Coloquem pra gente aí todos os alimentos que a gente acabou de citar como alergênicos naturais, porque eu acho muito importante a gente bater nessa tecla. E você aí em casa tentar o máximo possível se afastar desses alimentos. A gente sabe que tem muitos alimentos que não vão se manifestar, como a doutora Ana mesmo disse, se você não tem um quadro de hereditariedade, né, de alergia e tudo mais, então ok. Mas tem alimentos que a gente sabe que vão dar uma onda para você. Então preste atenção aí, coloca por favor para mim na tela os alimentos que representam um índice de alergia alto aí. Um deles aí é o ovo, certo, Mari? O que é o mais alérgico? É o ovo inteiro ou é a clara ou é a gema? Então, aí é o ovo, né? Mas geralmente é o tipo de proteína, como a gente estava falando, né? A proteína geralmente é o que leva e o ovo ela tem albumina. Então agora eu entendi. O que causa a alergia é a proteína. Então a carne também traz alergia? Daí ela não é tão... A gente não vê tantos casos de alergia à carne. Não se vê tanto caso de proteína à carne. É difícil. Pode ter, mas é o peixe, né? Mas é o peixe. É o peixe. Então, gente, toma cuidado com as proteínas. Elas são vitais. A gente sabe que a alimentação rica em proteína é maravilhosa. Mas toma cuidado se você tem aí um quadro de alergia na família. Pode colocar de novo, por favor? Então, a gente já viu o ovo. Que mais? Pode passar então, o ovo, por favor. Por conta da albumina, né? Sim. A gente tem o leite. O leite, que seria a proteína do leite, né? Nós temos a caseína, nós temos todo o soro do leite e temos também a lactose, que nós falamos do açúcar do leite. Certo. Né? Então, temos esses dois componentes que faz com que o leite tenha uma grande possibilidade de ser um alergênico. Né? Fora isso, aí a gente tem o amendoim. Nós temos o amendoim não é amendoim. uma proteína, ele é uma gordura, não é? Não, é uma proteína. Ele tem grande quantidade de Ela proteína. tem muita proteína. Eu adorei, gente, por isso que eu gosto de fazer esse programa. O amendoim é proteína. Em 100 gramas Graças você pode ter a Deus. 27. Menina, eu não sabia que... por isso que o pessoal que gosta muito da academia, da musculação, que eu escuto lá todo mundo, vamos comer uma pasta de amendoim, é isso então? As sementes oleaginosas, como a gente chama, sim, elas participam com uma grande quantidade de óleo, ricos em ômega 3, mas eles contêm proteína. Eu não sabia, acabei de aprender. Proteína vegetal, né? Uma proteína vegetal. Que bom aprender, eu adoro. Cada dia é um dia, né? Então aí, gente, o amendoim, porque ele também é uma proteína, que eu, pelo menos, acabei de descobrir agora que era proteína. Para mim, é exatamente o que você falou. Era uma oleaginosa, rica em óleos, enfim. Ômega 3 e tudo Vamos mais, lá para o próximo alimento. Tá aí, os frutos do mar, os peixes em geral, né? A gente está falando de uma forma geral. Peixes, crustáceos. E o que mais que a gente tem? Aí a gente tem a soja, que eu acho que a gente não tem foto, mas a soja também tem que tomar muito cuidado. Isso, tem que tomar cuidado também. Agora, vamos lá, gente. Como tratar essa alergia? Porque eu quero mostrar para vocês aí algumas fotos. Olha só os sintomas, gente. Vamos falar, antes da gente falar do tratamento, vamos falar sobre os sintomas. Os sintomas é, assim, complicado. Sim. Olha como ficou o rosto dessa pessoa, eu não sei qual é a foto que vai entrar, é dessa mulher. Sim. Olha só, olha como ficou a boca, gente, completamente inchada. E é assim mesmo, né? Por que causa essa deformidade tamanha, doutora? É uma reação de dentro do organismo, né? Então você tem extravasamento de líquido, uma dilatação dos vasos sanguíneos, então dá esse inchaço que a gente fala edema labial. Olha, gente, olha como fica. Olha só o rostinho desse menininho. Ali inchou, mas inchou muito a região dos olhinhos dele, né? Sim, da mesma causa da boca. Quais são as regiões, doutora, mais comum para se inchar? A região mais comum para inchar? Olhos e boca. Alguns pacientes às vezes reclamam também de extremidades, mas normalmente olhos e bocas. E quando uma reação mais grave, até a glote, você pode ter um edema de glote, podendo faltar o ar. Geralmente são as reações mais graves, né? Você sabe que a gente brinca, né? Ah, alergia alimentar, tal. Ah, imagina, vai cuidar, frescura, que nada. É muito sério. Pode levar à morte, né, doutora? Pode, com certeza. Né, Mari? Pode, então a gente tem que observar, prestar atenção, principalmente nas crianças, que elas ainda não conseguem, né, falar. Sim. E eu fico pensando aqui, por exemplo, um bebezinho que ainda não fala, mas ele tem uma alergia a leite. Como que a gente percebe isso? Como que a mãe deve se antenar isso
senhora responde isso daqui a pouquinho, você também, Mari. Gente, por favor, participe do programa. Sua presença aqui é sempre, sempre, sempre muito bem-vinda. 1938719620 ou 0800 777 0021. Ó, no próximo bloco, papel e caneta na mão. Já que a gente está falando de alergia alimentar, eu fui para a cozinha e fiz a receita de um bolo de cenoura que eu amo, é um dos meus preferidos, um bolo de cenoura com cobertura e uma calda de ganache de cacau, sem lactose, sem glúten, é delicioso, rapidinho, dá para você fazer aí pro seu lanche da tarde, tá bom? A gente vai rapidinho e volta para te deixar sempre mais saudável. Daqui a pouco.